Pega a sua Bíblia, meu irmão. Aproveitar que você está de pé ainda. Abra no livro de João, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tu és santo, Deus. E não existe outro como tu, Jesus. Como é bom estar na tua casa, na tua presença, Deus. Como é bom render a ti adoração. Amém? Então, vamos ler. E o tema aqui nessa título dessa passagem diz: a incredulidade dos judeus. Celebrava-se, versículo 22. João, capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo portico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Então Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Você vê que naquela época eles estavam nessa festa. E o que me chamou a atenção quando o Espírito Santo de Deus colocou essa mensagem em meu coração é que era uma época como essa. Era inverno. Nós estamos vivendo o inverno. E um inverno um pouco difícil esse ano. Mas, como sempre, as pessoas estavam ali incrédulas. Mesmo vendo que tudo que Jesus fazia. E isso eu quero trazer essa palavra um pouco para os nossos dias de hoje. E o tema dessa mensagem é: que voz estamos ouvindo? E a gente vive num tempo de muita informação. Você liga o teu celular e por mais que às vezes você não queira, chega uma informação através do WhatsApp. Chega uma informação através das redes sociais, ou alguém te manda alguma informação, e dependendo qual é a informação, nós ficamos preocupados, ficamos desesperados, saímos um pouco do nosso estado de fé e de incredulidade, e começamos a ter descrença daquilo que nós professamos. O interessante é que a gente tem tantas palavras que a gente recebe, e muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática. Paulo diz, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou na vida dele, ele tinha um entendimento que ele era mais que vencedor. Ele declarou sobre as nossas vidas que somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, amém? Mas aí, mesmo nessa incredulidade, a gente se esquece também, Paulo também dizendo, a igreja lá em Filipos, dizendo assim: diante de todas as coisas que eu passei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente se esquece disso. E a gente se esquece que a gente também, olhando para o Velho Testamento, a gente vê lá o profeta Isaías dizendo o seguinte: não temas, eu estou contigo. Você vê que até os nossos glória a Deus, como eu falei agora há pouco, de dar um glória a Deus para que o inimigo ele fique envergonhado, e a gente dá uns glória a Deus. Então, isso muitas vezes demonstra a nossa atitude de fé. Não que você precise gritar a todo momento, mas tem um momento da nossa vida que precisa tomar uma posição, né? O Davi, ele não está aqui, mas o Davi sabe, por exemplo, eu estou olhando o Davi, eu estou me vendo há alguns anos atrás, quando eu servi o exército, que você não poderia falar, quando
o sargento te chamar, você não fala assim, senhor. Não, você tem que falar, sim, senhor. Tem que ser com autoridade, você tem que entender aquilo. E a gente não usa isso na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente preocupada. Nós estamos com a nossa mente poluída com tantas informações ruins. E nós temos que nos posicionar com aquilo que nós recebemos de verdade. Nós temos Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Nós acabamos de cantar. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. E quando as meninas começaram a solar essa canção, eu quis segurar para não chorar. Porque a gente imagina o que aquele povo passou. E você já parou para pensar a informação que chegou na mente deles? O exército, o maior exército do mundo, atrás da gente, sem armas, com crianças, com mulheres, com idosos. O que a gente vai fazer? Tem um mar na nossa frente, a gente não consegue, se pelo menos a gente conseguisse passar pelo lado de lá, acho que teríamos tempo de escapar, mas não. E aquele mesmo povo, que tinha sido abençoado pelo próprio Deus, enviando maná fresco todos os dias, fazendo brotar água da rocha, fazendo com que suas roupas não se desgastassem. Aquele mesmo povo, naquele momento, por uma informação que talvez chegou um pelo outro, olha, Faraó, acho que a primeira informação foi, está vindo um exército ali. Aí o outro, você viu? Está chegando o exército de Faraó. O outro chegou, você viu? A nossa morte está atrás da gente. Você viu? A nossa derrota nos alcançou. Você viu como a mensagem ela começou a mudar? Eu creio que isso aconteceu. E aí alguém chega diante de Moisés e fala, será que não tinha cova suficiente para nos enterrar lá no Egito? Você nos trouxe para cá. Mas existia um homem, isso não estava nem no esboço, irmãos. Mas existia um homem que ele tinha ouvido para Deus. Moisés tinha um ouvido para Deus. E ele ouviu a voz do Senhor. E aquela voz salvou milhares e de milhares de vidas. Talvez você está ouvindo a voz errada, meu irmão. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas que vêm através das nuvens, chuvas de bênção para a tua vida. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Será que você pode aplaudir esse Deus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o esboço. Então, nós fizemos aqui uma análise em cima desse versículo 27, que diz, as minhas ovelhas, tem ovelha do Senhor aqui, ouvem a minha voz, e o melhor, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está ensinando sobre esse relacionamento íntimo dele como nosso pastor e suas ovelhas que somos nós. E em meio a uma sociedade cheia de ruídos, como eu disse, de tantos problemas, será que estamos ouvindo a voz do verdadeiro pastor? Vamos estudar sobre isso. Quando ele começa dizendo, na primeira parte, as minhas ovelhas, isso significa identidade e relacionamento. Quando nós estamos atentos a tudo na nossa vida, e temos que ser espirituais sim, porque nós servimos a um Deus que nós
Diga comigo, eu não enxergo a Deus, mas eu sinto a presença dele em mim. Isso é relacionamento. Não seja como Tomé, né? Então, a gente quando entende isso, esse relacionamento, indica que tem uma voz que ela ressoa no meu ouvido de intimidade. Por quê? Só tem intimidade quem tem conhecimento. E esse conhecimento, falando de Deus, de Jesus Cristo, ele vem através da busca. Quando nós buscamos, nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Teve uma certa vez, quando a minha esposa estava esperando o Isaac, questão de quase 20 anos atrás, Deus acordava ela todos os dias, 2:30 da manhã, né, irmão? 2:30 da manhã. E ela só orava. E tinha uma vez que ela falou assim para mim: amor, Deus está me acordando para orar. Olha o que eu fiz. Ela fala comigo até hoje sobre isso. Aí eu falei assim, ela falou assim, e aí eu falei, é com você esse negócio, não é comigo não, mas deixa eu dormir aqui. O estreito é com você. Porque Deus tinha algo para revelar para ela. Não era para mim, embora eu seja um com ela. Mas ele não me acordou, ele acordou ela. Foi engraçado essa época. E qualquer situação, já aconteceu de eu falar, amor, eu estou acordando todo dia 3 horas da manhã. Aí ela falou, vai lá, é você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é relacionamento. Quantas vezes você na sua casa, já aconteceu de você estar ou talvez na sala, ou fazendo alguma coisa, e aí de repente você fala assim, eu preciso orar. Ou quando eu trabalhava, eu estava ali e tal, de repente, dava aquele start, vai para o banheiro orar. E a gente se tranca naquele lugar, e aquele lugar se torna um lugar íntimo, entre eu e Deus. Deus anseia por isso, desse momento de intimidade, porque nós temos um dia todo para fazer tantas coisas, e não reservamos 2 minutinhos para falar, Jesus, o senhor está bem? Claro que ele vai estar bem, mas aquele negócio gostoso, né? De falar, Jesus, eu estou fazendo a coisa certa? Jesus, como é bom, o senhor me trouxe até aqui, até esse lugar de trabalho, que o senhor guardou eu, obrigado, Jesus. Nem isso nós temos, muitas vezes, essa mentalidade de parar para pensar e falar, Jesus, obrigado, porque se eu cheguei no meu lugar de trabalho, o senhor foi abrindo os caminhos. Uma certa vez eu assisti um vídeo na internet sobre oração, e aquilo me chamou a atenção, de quando uma pessoa ela se dobra para orar, e aí mostrava como se fossem anjos fortes, guerreiros, todos, né, ali se colocando em posição de guerra, de batalha, e de repente se levantava vários demônios vindo de encontro, e a pessoa orando, claro que ela não estava vendo, e os anjos indo para cima daqueles demônios, derrotando todos eles. E realmente eu acredito que seja isso que acontece quando nós nos posicionamos para vir para a igreja. Já aconteceu de você, quando falar hoje tem culto, eu quero chegar cedo na igreja, e aí liga alguém, manda uma mensagem de WhatsApp que te deixa preocupado, alguém chega na tua casa, chega uma notícia falando, olha, os ônibus aqui na região tem, ou aplicativo, oh meu Deus, eu só motor de aplicativo, você perde 5 minutos, está chegando, ele cancela, e você fica preocupado, e agora? Quem já passou por isso aqui? Motorista de aplicativo, não cancele, eu sou motorista de aplicativo, não cancela a corrida, principalmente de domingo, os irmãos querem vir para a igreja, olha lá, amém? São mensagens que chegam no nosso ouvido, que não vêm da parte de Deus, que querem barrar a nossa bênção, querem impedir de que você receba armas vindas dos céus, armas espirituais, porque a palavra de Deus é uma arma espiritual, é uma espada.
querem interromper a sua bênção. Mas como diz a Cassiane, né? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Ah, Senhor, aí eu vou sim. Quando nós nos casamos, eu e a Ana, e depois tivemos o Isaac, teve uma vez que nós estávamos num ponto de ônibus, alguns irmãos passavam de carro e a gente ali, com guarda-chuvinha, chovendo. Eu lembro que uma vez, ela toda bonita, que ela sempre é bonita, sempre estava bem vestida, né? Ela passou um carro e jogou água no vestido dela. Eu na hora eu não quis demonstrar, mas eu fiquei, sabe, eu podia ter molhado eu, não ela. E aquela voz veio, solta aí um palavrão. E eu falei, não, porque eu vim para a igreja, eu ouvi a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que da nossa boca não sairá palavra torpe alguma. São essas vozes que querem nos afastar da vontade, da presença de Deus, que nos atrapalham nesse conhecimento, nesse crescimento, nessa intimidade. Quando ele diz, minhas ovelhas, indica que nós pertencemos a um pastor. E aí eu pergunto, quem é o seu pastor, meu irmão? Quem é o pastor que você segue? O teu pastor, é meio pesado agora, ele mente? Pode responder sim ou não. O teu pastor, ele mente? Ele faz falcatrua? O teu pastor, ele trama contra o seu irmão? O teu pastor é Jesus. Santo para sempre, a gente não canta aqui? É um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus que nos ama, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é intimidade, meu irmão. Então, que pastor que nós temos servido? Eu já presenciei, irmãos, não foi que me contaram, irmãos que saem da igreja, vira a esquina, solta palavrão, briga com o filho, de uma forma que não é um posicionamento cristão. Não é, o nosso pastor não nos ensina assim. E depois chega no outro culto, Deus já tem. Que pastor é esse? Mas lembre-se, meus irmãos, essa é uma palavra, pode ser até de exortação, de correção para as nossas vidas. Deus não se deixa escarnecer, mas ainda temos esse tempo de misericórdia. Ore nessa noite, fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser chamado de seu filho, eu quero ser chamado de filho amado. Pense nisso, entenda isso sobre a tua vida, sobre o teu ministério, porque quando eu digo ministério, não é só o ministério de, por exemplo, intercessão, não é só louvor, não é só obreiro, não, mas o teu ministério, que é a sua vida e a sua família. Porque nós somos um reflexo para os nossos filhos. Nossos filhos, eles crescem como um papagaio, então tudo aquilo que nós falamos, ele vai querer falar. Se nós fazemos algo errado, ele vai praticar algo errado. Se nós fazemos o certo, ele sempre vai fazer o certo. Isso é caráter. Deus nos dá esse caráter. Quando nós somos direcionados por um pastor, o verdadeiro pastor, nós vamos entender o porquê que Jesus fala que o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Porque ele tem autoridade em dizer isso. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O bom pastor, por quê? Porque ele entende que ele teve um chamado dos céus. Jesus teve um chamado do seu Pai, que enviou para nos salvar. E salvar um povo que fosse lavado e remido pelo seu sangue. E esse povo pudesse ouvir a voz dele.
Então você tem um bom pastor. Você tem Jesus Cristo. Quantos tem Jesus aqui? Fala aqui no mineiro, eu tenho Jesus e no largo dele. Jesus é bom demais. Então, quando ele fala das minhas ovelhas, isso é identidade, relacionamento. E em João capítulo 1, versículo 12, disse: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos quantos receberam. Você já parou para pensar também, vamos no mundo espiritual, quando nós não tínhamos Jesus? Eu vou falar por mim, que eu vim para a igreja com 20 e poucos anos, 21 anos mais ou menos eu tinha, quase 21, é verdade. Eu não tinha Jesus, então a minha vida era ouvir várias vozes, e que vozes ruins. E aí, essas vozes me levaram a quase a perca da minha vida, como vocês sabem do testemunho que eu tenho. Essas vozes me levaram a ter cacuetes, linguagens impróprias, me levaram a caminhos ruins. E eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade de falar da minha vida, eu agradeço a Deus, porque Deus não permitiu que eu ouvisse a voz, vou dizer assim nessa noite, daqueles que usavam suas drogas, aqueles que bebiam. Deus sempre me deu um livramento sobre isso. Então eu tive a oportunidade de usar, mas eu disse não. Eu tive a oportunidade de participar de coisas ilícitas, mas eu sempre disse não, porque isso daí eu entendia que envergonharia a minha mãe. E é uma coisa, um recado que eu dou para os filhos. Essa é uma honra que você tem que fazer para os seus pais. Não use essas coisas. Se o teu amigo te oferecer, isso te leva a maus caminhos. Isso vai acabar com a tua vida. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz daquele que te ama. Então, eu tive essas oportunidades de receber do Senhor essa graça. E não viver mais aquele mundo depois que eu aceitei a Jesus. E eu tenho falado muito sobre isso. Deus mudou a minha vida, meu jeito de pensar, meu jeito de se vestir, meu jeito de falar. Mudou minha visão, porque eu tenho uma voz hoje que me direciona. Eu tenho amigos, meus amigos são vocês, meus irmãos são vocês, pessoas de bem, pessoas do céu. Você já parou para pensar que Deus coloca pessoas dos céus ao teu redor? Olha para o lado aí, ó, veja uma pessoa dos céus aí do seu lado. Nossa, que tristeza, irmão. Irmão, é bonito que está do seu lado, filho. Ô, irmão, deixa isso acontecer não. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Cadê os glória a Deus bem, ó? Viu, Diabo? Você vai perder, quer ver? Irmãos tão abençoados, irmãos com talento, irmãos que cuidam até da gente, irmãos se preocupam, irmãos que cuidam da igreja, que limpam essa igreja. Aliás, eu louvo a Deus pelos irmãos que fazem a limpeza deste lugar. Tem sido poucos. Eu vou ver se eu me encorajo e eu consigo estar aqui, deixar de ir trabalhar e vir aqui ficar com os irmãos, porque eu fiquei sabendo que nesse sábado agora tinham só acho que 3 pessoas aqui. E nós somos uma igreja grande. Vamos nos fortalecer, irmãos. Você fala assim, eu vou uma vez por mês e marcar, não todo mundo nesse mesmo dia, né? Para não dar... Já ajuda eles. Eu agradeço a Deus também, eu queria lembrar disso, aos irmãos que cuidam do batistério. Obrigado, viu, Valdir? Sempre à disposição. Quando ele ouve que vai... Às vezes eu não falo, irmãos, eu estou meio esquecido ultimamente. Eu não falo do batismo, ele manda mensagem. E aí, vai ter batismo? Bravo comigo. Tá bom, irmão, me perdoe, viu? E ele cuida ali, junto com o pastor Jacques, quando está aqui, que agora está de volta, graças a Deus vai ficar viajando mais, né? Só de vez em quando agora, né?
E outros irmãos cuidam dali desse batistério. No dia do batismo eles têm um cuidado, um zelo, juntamente com algumas irmãs. Bênção de Deus. Que fez isso? Eu ouvi a voz do Senhor um dia. O Senhor me colocou neste lugar. Me tratou e tem me tratado. E essa voz me fez ser uma pessoa agraciada por Deus, por pessoas tão agraciadas como vocês. Jovens, homens, mulheres, crianças, né? Nos dá a oportunidade de crescer na graça, de aprender. Não existe coisa melhor do que você, para a glória de Deus, ouvir e receber um bom dia. Pastor, obrigado. Obrigado pela oração que você fez. Me trouxe alegria de novo. Me tirou a angústia do coração. Me deu um direcionamento. Por quê? Porque na vontade da minha carne não seria de mandar a mensagem ou de ligar para aquela pessoa. A vontade da minha carne seria deixar a vida me levar. Mas a voz de Deus falou comigo. Ora por aquela pessoa. Manda mensagem para ela. Liga para ela. Viu, tonto? Não é o seu jeito, não, é o meu jeito. Tá bom, Jesus? Parece até aqueles memes que aparecem na internet, né? Que tem um cara engraçado na internet, que ele vai falar uma besteira, ele começa a cantar uma música, aí aparece a imagem como se fosse de Jesus, aí ele muda a música, vira cristã, né? É isso mesmo, é ouvir a voz. E é a pergunta que eu faço essa noite: que voz você tem ouvido? Que pastor você tem? Hoje o pastor Diego pregou sobre compromisso. Uma bela mensagem. Se você puder, ouça na sua casa. E eu estendo juntamente com essa mensagem. O seu pastor, esse bom pastor, ele teve um compromisso com você. E esse compromisso se estende a estar todos os dias te guardando. Todos os dias te livrando de todo mal. Todos os dias te abençoando. E todos os dias, não está na Bíblia, mas eu creio, falando ao teu coração. Como eu creio que Ele está falando nessa noite, amém? Porque Ele está falando comigo. Então ouça a voz, ouça essa voz, se apegue a essa voz, creia nessa voz, porque essa voz, ela te dá um direcionamento. Essa voz, ela traz cura. Essa voz traz libertação. Essa voz, ela te direciona a bons caminhos e deixa o velho para trás. Essa voz é de Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Nós somos dependentes dEle. Entenda, receba e ouça e perceba essa voz ressoando no teu ouvido de madrugada. Ouça essa voz. Muitas vezes quando você está dirigindo, quantos já aconteceram de repente você fala, eu vou por aqui, não, mas eu vou quebrar por aqui. Já aconteceu? Cadê os motoristas aqui? Por que eu vim por aqui, né? Se eu poderia ir por ali. Creio que foi a voz do Espírito Santo de Deus que te direcionou. Ele faz até o Google mudar o mapa. Eu que dirijo o dia todo, aí eu vejo, redirecionando rota. Aí eu falei, eu até brinquei com o passageiro. Acho que é o anjo que está mudando aqui para a gente não ir por aqui, viu? Redirecionando rota. É assim mesmo. Hein, Ney? Quantas vezes você já subiu numa escada e falou, não vou subir nessa escada aqui não. Tá ruim, eu não sei porquê, mas não vou subir aqui, não vou fazer serviço hoje. Não é assim, Ney? É assim que a gente vive. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo se torna mais fácil. Ouça a voz. Pergunta que eu faço novamente para você refletir: que voz você tem ouvido? A voz que te dá escape e livramento? Ou a voz, desculpa, irmãos, Deus me perdoe, que deixa a vida te levar? Cuidado. Com qual voz você quer continuar andando? É uma palavra de reflexão. Ouve a minha voz. Isso é sensibilidade espiritual.
quem pertence a Jesus, aprende a ouvir a sua voz. Não basta ouvir vozes religiosas, porque a religiosidade, ela mata a fé do cristão. Aprenda isso. Nós não viemos aqui para falar de religião. Nós viemos para mostrar que nós temos Jesus Cristo, que é um estilo de vida que dá certo para a vida humana, que nos leva para um novo e vivo caminho, que nos traz libertação, que nos momentos incertos nos mostra a certeza de que estamos no caminho certo, que estamos ouvindo a voz certa. Esse é Jesus Cristo, aquele que nos faz viver por fé, e está aqui nessa noite, aleluia! Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ouvir a mensagem, essa mensagem, deixa eu colocar aqui para não perder apesar que a letra é tão pequena, só a Bíblia, tá, irmãos? Essa mensagem transforma milhões e milhões de pessoas todos os dias. Essa mensagem que ouvem traz restauração de vidas. Diga amém, você que recebeu. Essa mensagem transforma lares. Essa mensagem traz vida àqueles que estão se sentindo mortos. Essa mensagem, quando se ouve, traz vitória aos cativos. Essa mensagem nos traz alegria em dias de tristeza. Essa mensagem nos traz paz em momentos de guerra. Esta mensagem nos trouxe a salvação, igreja. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus por essa mensagem. Por isso que a fé vem por ouvir, e ouvir esta palavra, a palavra de Deus, a voz do Senhor, que ressoa em nosso coração todo momento, aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz, num outro ponto, eu as conheço, só conhece o íntimo do teu coração, ele sabe cada necessidade, ele conhece as tuas fraquezas. Uma certa vez, um jovem me perguntou, não dessa igreja: pastor, por que se Deus me conhece, Ele permite que às vezes eu caia no pecado, ou Ele permite que algumas coisas ruins acontecem na minha vida? Existem duas coisas, eu falei para ele. A primeira é quando você reconhece esse pecado, ou você reconhece que a luta está difícil, e você ora e busca o Senhor. O pecado você fala: Senhor, não permita que eu peques mais. Talvez você não tenha feito essa oração, mas quando você fizer de todo o coração, você vai agir como aquela mulher que Jesus disse: onde estão teus acusadores? Vá e não peques mais. Agora, referente às dificuldades e lutas que você tem passado, eu disse para aquele jovem: eu entendo o seguinte, Deus está te habilitando a poder, quando você passar por essa prova, ou pelas dificuldades, você ser um agente de milagre em outras vidas. É dessa forma. Como que eu vou curar sem ser curado? Então, para curar, eu tenho que ser curado. Para falar de milagre, eu sou milagre. E temos milagres aqui. Cadê os milagres? Cadê os milagres dando glória a Deus? Meu irmão, portanto, se nessa noite você que ainda não recebeu Jesus Cristo, você que ainda não se decidiu, ou talvez você se afastou desse evangelho por ouvir outras vozes, ou você ainda não tomou a decisão de falar: eu ainda não falei no mundo espiritual, eu quero esse Jesus como meu Salvador, porque você ainda não ouviu, mas hoje Ele está falando no teu coração. Chegou o seu dia. Você que ouviu pela internet, chegou o seu dia, porque Deus já tem um caminho aberto para você. Eu tenho fé que isso
fala muito forte ao nosso coração. Isaías capítulo 43, versículo 1 diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Você é meu, assim diz o Senhor. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso mais lindo que você tem, mostra esse dentão bonito para ela, e diga assim: você é de Jesus. Você deu uma olhada nela assim, bem bonito, que deu vontade de abraçar? Abraça aí sentado mesmo, né? Aí, ó. Evangelho é isso. É essa alegria, essa intimidade que a gente tem. Então, por isso que o Senhor nos chama por esse nome, porque Ele nos conhece muito bem. Jesus te conhece muito bem. Eu cantava uma música aqui que dizia assim: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu era solteiro. Eu continuo olhando para ti. Eu olhava para Jesus e para aquela loira linda que está ali, ó. E assim eu posso prosseguir. Mas falando sério, eu cantava essa canção. E eu sempre usei essa canção como oração. E eu falava: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, aí não dá erro, irmão. Aí não dá erro. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Por isso eu estou aqui. Você pode dizer isso? Firme está o meu coração em Jesus. Aleluia. Seu coração tem que estar firme. Aleluia. Eu vou falar algo meio estranho aqui, mas é que veio no coração agora. Tira essa cera espiritual que atrapalha você de ouvir a voz de Deus aí, irmão. Hoje é dia de dar uma limpadinha aí. Fala: agora aqui só vai entrar a voz de Jesus. Aqui agora eu quero só saber que Jesus tem para falar para mim. Sabe quando Deus ia lá conversar com Adão e Eva, todo fim da tarde: e aí, Adão, como é que foi as coisas aí? Tá bem aqui, Jesus. Deus, tá maravilhoso. Tem umas plantas amarelas que não sei nem o nome dessa planta, mas vou dar um nome para ela. Que o senhor acha? Você acha que tá bom, tá bom. Aquele papo, né, gostoso. Aquele papo que hoje tem que se estender para as famílias. Aquele papo na mesa, que muitas famílias não têm hoje mais. E se é um conselho como pastor, eu posso dar para vocês, meus irmãos: se a sua família são 4 pessoas, não leve a 5ª, 6ª, 8ª mais não. Ou não leve milhares de pessoas para a tua mesa, não. Leve somente as pessoas que estão ali ao teu redor na tua mesa. O que eu estou querendo dizer: deixa o celular de canto. Não é Priscila que vai casar com Samuel logo logo? A mesa ali é só vocês dois, para falar das grandezas, aquele dia abençoado, né? Bater um papo, um tete a tete. A gente conversa lá na mesa, lá em casa, lá, dá risada, às vezes fica bravo. Minha mulher é brava, viu, gente? Fez que eu sou bravo, brava é ela, viu? Que isso, irmão? Meu Deus, porque a mulher é brava comigo, irmão? Misericórdia, irmão. Oi, Jesus. Mas é assim, está faltando isso, essa intimidade. Claro que lá em casa é eu, a Ana, Isaac e Jesus. Tem um lugarzinho lá para ele sentar lá. E a gente tem que estar assim. Isso é ouvir aquilo que Ele tem para nós na mesa, sentado à mesa. Jesus, quando serviu a ceia, estavam todos à mesa. Ele serviu, Ele instruiu, Ele mostrou. E é isso que Ele quer fazer quando sentamos à mesa. Ouvir essa voz é maravilhoso. Sente à mesa com o Pai. Amém? Já estamos partindo para o final.
Irmão, deixe de seguir vozes estranhas. Quando ele diz, e elas me seguem, eu vejo duas palavras para as nossas vidas nessa noite. Eu vejo, e quando ele diz, elas me seguem, eu vejo uma decisão e a obediência. Ouvir leva a seguir a Jesus, e seguir a Jesus é uma decisão. Seguir é deixar o velho e andar com Cristo, que tem algo novo todos os dias para nós. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a minha cruz e siga-me. Ou tome a minha cruz e siga-me. Siga a Jesus, negue a si mesmo, obedeça a voz do Pai, obedeça a Jesus todos os dias, não é só aqui na igreja não. Não deixa seu crachá de cristão espiritual aqui não, leva com ele, é seu, você tem uma identidade, meu irmão, você é de Cristo. Você não precisa se conectar estando dentro da igreja, você está conectado ao Pai diariamente, e como eu disse numa mensagem aqui, esse é o Wi-Fi de Cristo, nunca falha, nunca cai. Esteja conectado ao Senhor, da mesma forma que o seu celular precisa de internet para ter informações, esteja conectado ao Pai, porque você precisa das informações que vêm do céu para a tua vida. Esteja conectado ao Pai, negue-se a si mesmo. Jesus está chamando, está te chamando hoje. Ele quer fazer de você uma de suas ovelhas obedientes. Obedeça à voz do Pai. Fique de pé. Teve uma frase que veio no meu coração. E essa frase eu fiz questão de escrever, bem simples. Diz o seguinte: o mundo grita, olha que coisa louca, grita para ganhar a tua atenção. O mundo grita para te tirar dos caminhos. Mas não existe uma coisa: Jesus fala ao teu coração. Jesus fala. Jesus fala. O mundo grita, mas Jesus fala. O mundo grita, mas Jesus fala. O mundo está desesperado em querer tirar desse caminho, mas Jesus continua te conduzindo como ovelha abençoada que você é. Jesus está aqui, amém? Hoje é dia de você decidir de uma vez por todas que voz eu quero continuar a ouvir. Que voz? Lembre-se, Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Feche seus olhos por um instante. Aleluia. 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 Comece a falar com Ele aí. Se Ele falou teu coração, meu irmão, fala com Ele agora. Fala com Ele. Você aí na sua casa, fale com Ele também. Ele está aí falando ao teu ouvido, está falando ao teu coração. Aleluia, aleluia. O teu pastor está te chamando. O teu pastor está te chamando. O teu pastor está te dizendo:
Eu quero te conduzir. Eu quero te conduzir. Aleluia. De olhos fechados. Se tiver alguém querendo receber uma oração, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. E declarar que a partir de hoje, você vai estar mais ouvinte à voz do Senhor. Se você quiser receber essa oração, pode vir aqui na frente enquanto nossos irmãos vão cantar uma canção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser, assim como esse jovem, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Aleluia. Porque é isso que o inimigo quer fazer. Tentar atrapalhar e roubar a tua fé.
Aleluia. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa noite. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, aquilo que talvez eu não consegui acrescentar, o Senhor possa continuar falando nesses corações, mas que a partir de hoje o nosso posicionamento seja fazer a Tua vontade, ouvir o Teu querer e agir conforme o Senhor agiria, talvez em algumas situações. Nos ajuda, Deus, a entender a Sua voz, a entender a forma qual o Senhor se manifesta em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, rompe as barreiras, Senhor. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, todo o peso espiritual que nos atrapalha nessa caminhada, e que possamos ser ouvintes à Tua voz. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo que chama pelo Teu nome. Amém.